Então, pessoal, só aqui um vídeo curto, explicando um ponto. Podemos virar uma Venezuela? Não. O Brasil pode virar Venezuela? Não. Nós temos semelhanças estruturais, tanto na economia quanto na política, com a Venezuela. Tanto a herança histórica da colonização com o país ibérico, no caso deles, Espanha, nós, Portugal, quanto a semelhança de economia e política. A Venezuela ela é dependente de produtos primários que ela exporta. Aliás, de um produto primário que é o petróleo. E não tem indústrias. Nós desindustrializamos desde os anos 80 para cá, e nós estamos dependentes da exportação de produtos agropecuários, agrícolas e pecuários. Então, isso é a parte econômica. Que nós somos, nós e eles, nós e a Venezuela? Exportadores de commodities, produtos primários, agropecuários, ou minerais, no caso deles, minerais, petróleo, nós também temos os minerais que a gente tira e tudo. Isso na economia. Na política, nós temos também a possibilidade de fazer um paralelo. Nós já somos parecidos com eles. O que se manifesta ali e aqui? A disputa não entre classe trabalhadora e burguesia, mas entre dois grupos da burguesia. Então, é como o Émile Cioran, que não é um bom exemplo assim, de filósofo, mas um cara espirituoso, ele fala, aqui na França, se não fosse, que o Cioran era um romeno exilado na França, ele fala, se não fosse essa jogada de esquerda e direita, seria querela entre tenderos, seria briga de feirante. Então, a esquerda e a direita dá esse verniz assim, depois é uma coisa mais bonita, mas é briga de feirante, é briga de comerciante. Dois setores de comerciantes brigando, tanto aqui quanto na Venezuela. Mas que característica a gente pode ver? Na Venezuela primeiro, e aqui posteriormente, houve a radicalização desses dois grupos, que originalmente participavam do sistema parlamentar, de eleições, coisa e tal. Na Venezuela, a radicalização se dá quando a burguesia, que é essa burguesia burocrática, que deseja o Estado para lucrar, o Estado induz os seus negócios, né, seu desenvolvimento, entre aspas, sendo assim uma alavanca para ela lucrar. Então, o Estado faz o que ela não consegue fazer. Por exemplo, a Odebrecht vai fazer um porto em Cuba, com capital holandês, ela pega o dinheiro do BNDES. Então, o Estado se vende de alavanca para uma empresa privada lucrar, fazer uma atividade em outro país mais distante, que ela não teria com facilidade para fazer. Então, esse é um bom exemplo. O outro setor, que é a burguesia compradora, ele é muito estruturalmente, estritamente ligado ao imperialismo e ao latifúndio. A burguesia compradora, ela deseja inflação, porque ela exporta esses produtos primários. Ela é diretamente ligada a exportar para o imperialismo o produto primário. Então, se o dólar tem inflação, dólar alto, para ela é interessante, não é? Porque ela vai ganhar em moeda forte, trocar aqui por muito dinheiro. Então, para ela é interessante. A inflação, uma economia baseada em exportação, ela tem menos interesse nessa intervenção do Estado. Por isso, ela casa bem com o neoliberalismo. O outro lado também pratica a burguesia burocrática. Mas o que ocorreu ali na Venezuela? Esses dois polos, a burguesia compradora e a burguesia burocrática, radicalizaram da seguinte forma: a burguesia burocrática e a burguesia encontrou um líder populista, que é o Chávez, populista no sentido de propor a conciliação do capital e do trabalho. E o que aconteceu? Trouxe grandes setores da população a partir do momento em que ele mexeu ali em algo que tinha que resolver. Então, a característica da Venezuela é que ela não teve as ditaduras militares nos anos 60 e 70, ficaram esses dois setores da burguesia burocrática e a compradora se revezando no poder, sob a vigência de uma democracia liberal,
estava cedendo tudo que o imperialismo americano queria, uma situação muito confortável, então tinha uma estabilidade, não foi necessário interferir igual aqui. Não é? A burguesia criar um momento em que ela precisava impor um novo modelo de acumulação capitalista igual aqui. Não foi preciso. Então, lá nos anos 90, estava essa conjuntura em que um grupo ligado à exploração do petróleo estava muito rico, nadando em petrodólar, o dólar que é ganho com petróleo, e o país sem indústrias vivendo na maior miséria. Aí isso levou a um levante militar desse cara que é o Chávez, e passou a simbolizar essa burguesia que quer o Estado como alavanca, né, para lucrar, e se mirou ali no liberal Bolívar. A boliburguesia. Então, quem hegemoniza o Estado ali? Os militares e a boliburguesia. O outro setor do direito, o outro polo, não tem um líder tão carismático, não consegue uma organicidade ali para poder atrair votos, atrair o povo. Ele é muito heterogêneo, né? O setor da direita lá. E esse setor foi perdendo força. E esse setor da burguesia burocrática que está ali mamando no Estado, ele nem sempre ele aproveita ali todas as brechas, ele é hegemonista ali na Venezuela. Então o que aconteceu? O Chávez conseguiu tirar um pouco do poder da curriola ali corrupta que ficava mamando na PDVSA, que é a Petrobras deles. Foi preso ali devido a isso, no meio do decorrer desse processo. O general Baduel deu um contragolpe, colocou ele lá de volta. Esse processo foi bastante curioso, porque o presidente da Fedecâmeras, como se fosse a FIENG, a Fiesp, ele assumiu no lugar do Chávez em 2002, num golpe de Estado, em que meios de comunicação de massa e militares e o George Bush supostamente participaram. E o cara da Fedecâmeras, das primeiras coisas que ele chegou no Congresso como presidente, era fechar o Congresso. Aí radicalizou a esquerda, e a própria direita foi contra, porque eles não tiveram, desde os anos 50, episódios de golpe de Estado. Então a Venezuela não queria, grande parte da população e da própria elite, da burguesia, não queria o retrocesso a algo que eles não tiveram, que eram as ditaduras militares dos anos 60 e 70, esses golpes de Estado. Então o general Baduel deu um contragolpe, recolocou Chávez no poder em 2002, e ele efetivamente conseguiu um pouquinho de reforma agrária, um pouquinho de assistência aos pobres, um pouquinho de alfabetização, algumas estatizações, mas também privatizações. O neoliberalismo passou a ser, pelo menos, discutido, né? Ele não se segue o liberalismo na Venezuela como se segue aqui. Ele é debatido, então o Estado tem um papel, às vezes até estatiza uma empresa ali, privatiza outra. É um processo complexo, num vídeo só é difícil explicar, mas, então, em termos de estruturas econômicas e também estruturas políticas, somos Venezuela.